Segundo Coríntios capítulo 4, verso 7, está escrito: temos, porém, neste vaso de barro, um tesouro, para que a excelência e a glória seja de Deus que a deu. Paulo está dizendo que aqui, ó, isso que vos fala, é um vaso. Pode ser um vasilha, não precisa ser um vasaço, um vaso. Um vaso de barro. Porém, é um vaso de barro que ao levantar a mão e dizer, sai demônio, o demônio sai. Não no poder do vaso, mas no poder do tesouro que habita nele. É um vaso de barro que diz a enfermidade, vai embora, no nome de Jesus. E não em respeito ao vaso, mas ao nome que o vaso usa e que usa o vaso, ela tem de bater em retirada. Ao nome que é sobre todo nome, ao nome de Jesus. Após apresentar isso, Paulo continua dizendo o que esse vaso é subalternado, é subordinado. E ele diz, em tudo somos angustiados, em tudo somos entristecidos, mas não ficamos perplexos, nem desanimados, pelo menos não deveríamos. Aí no verso 13 de 2 Coríntios capítulo 4, ele faz uma citação do Salmo 116, no verso 10. Então o Salmo 116 diz, amo o Senhor, verso 1, e depois dá razões pelas quais eu o amo. Bom, eu amo o Senhor por tudo que tem me feito. No verso aqui de 2 Coríntios 4 e 13, ele diz assim, nós temos o mesmo espírito, é o mesmo espírito de fé, obedecendo a lógica, por exemplo, de Tiago, quando diz que Elias é igualzinho a gente, sujeito às mesmas paixões, mas orou e o céu abriu, orou outra vez e o céu encerrou-se. Em outras palavras, se a gente orar, o céu vai abrir de novo. Aí ele diz assim, nós somos do mesmo espírito de fé, e é por isso que nós cremos, e porque nós também cremos, nós também falamos, cri, por isso falei. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu falo sobre Números 27, sobre as filhas do seu Zelofeate, uma questão jurisprudencional, de alguém que contra a lei, reclama a si uma riqueza e que porque assim o faz, estas recebem. Então existem riquezas em Deus que ainda não foram reclamadas. Então vê se você entende. Dentro desse vaso de barro há um tesouro. Cri, por isso falei. O problema é que muitas vezes eu tenho falado sem crer. Então, cri, por isso falei. A fé precisa vir antes da minha fala. Porque se eu falar sem acreditar, eu não passo de um mero hipócrita. Então, existem riquezas em Deus que ainda não foram reclamadas, que eu ainda não as recebi. E por que não as recebi? Das duas, uma. Ou porque não falei, ou porque falei sem acreditar. Então nós somos um povo que servimos a um Deus que abre mar e rio e paramos diante de uma poça d'água. O vaso é de barro, diante da poça d'água o vaso se desfaz. É uma poça d'água, mas é muito para esse vaso. Agora, se o vaso de barro entender que dentro deste vaso há um tesouro, há uma riqueza não reclamada, há uma glória não requerida, aí, meu irmão, mar e rio se abrem. Não diante do vaso, mas por conta daquele que usa e está dentro do vaso. Servimos a um Deus que derruba muralhas e às vezes uma cerca de grampo de roupa nos para. Servimos a um Deus que é poderoso, que é majestoso, que é glorioso. Dizemos que somos portador desta glória desse Deus e que temos essa excelência aqui dentro e às vezes não a reclamamos. Então, cri, por isso falei. Eu não devo falar sem crer, mas crer sem falar não evidencia.
Então, em nome de Jesus, que dia após outro, Deus o Senhor, lembre-nos daquilo que temos, não necessariamente do que somos, mas do que nos tornamos. E nos tornamos por causa daquilo que temos. E aquilo que temos nos faz ser o que nós não somos. Nós não somos, na verdade não éramos. Nos tornamos ser o que somos por causa daquele que fez-nos ser. E ele fez-nos ser por aquilo que ele é. E ele é um Deus poderoso. Então, que nenhuma poça d'água nos pare. Que nenhum leão, que nenhum urso nos pare. Que nenhum gigante nos pare. Sem ele, eu entendo que uma ratazana, que um comondongo, como se diz na minha terra, comondongo. Aqui se fala assim, né? Um ratazana, não, um ratinho. Sem ele, um ratinho, uma formiguinha, nos faz parar, nos torna inoperante pela nossa pequenez. Mas se atentarmos para ele, não há urso, não há leão, não há gigante, não há muralha, não há fornalha. Até rimou, né? Nada pode parar-nos. Não porque em nada somos desafiados. Não porque em nada somos angustiados. Não porque em nada somos contristados. Não, na verdade, tudo isso nos constrange, nos deixa perplexos. Tudo isso é verdade. Tudo isso é motivo para nós pararmos. Mas quando eu lembro-me daquele que habita aqui, que é poderoso, que é forte, que é grande, que é gigante, temer o quê? Parar por quê? Então temos aqui dentro desse vasinho. O vaso é um vasinho. O vaso é um vasinho que sem a glória que está dentro do vaso, o vaso vaza. Só trocar o S pelo Z, o vaso vaza. Mas quando o vaso olha para dentro deste e vê que dentro desse foi depositado graciosamente algo que esse vaso não é digno, algo que merecidamente esse vaso recebe, isso é graça. Aí esse vaso não vaza, esse vaso extravasa, por causa daquele que habita o vaso. Tá bom? Então, em nome de Jesus, hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Para por nada não, meu irmão. Não pare diante de uma poça d'água. Você pode não ter o que eu também não tenho, o poder de abri-la. Mas nós servimos a um Deus que não tem mar e nem rio, que é capaz de trancafiar, de inoperar o operante. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.